aquele que nos guia e, acima de tudo, aqueles que é o Criador, Criador do infinito, e que, como mônadas, também, digamos assim, saímos dele. Então, com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, vamos dar início ao nosso trabalho da noite. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Pai, que venhamos cair em tentação e livra-nos do mal, que assim seja. Então, hoje temos a honra de termos aqui o irmão Túlio. Ele vem de Laguna, na verdade já está fazendo um tour de palestras, né, do Centro Espírita Seara dos Pobres. Ele vai falar do progresso, é uma evolução ou apenas um processo? Tu liga ali, tu? Obrigado, ligo. Boa noite, já devidamente harmonizado com a oração e a leitura da noite, vamos trabalhar, porque a nossa hora já se faz. Quando busquei esse tema sobre a civilização, busquei a máxima do Espiritismo em que diz que nenhum ser que reencarna retrograda. Sendo assim, mesmo aquele espírito mais raivoso e mais temoso, ele é acoplado pela coletividade da família, do bairro, da cidade e até mesmo do país onde ele reencarna, e acaba numa osmose coletiva sendo levado ao princípio da evolução. Evidentemente que aí temos um processo coletivo, superando um processo individual. Neste processo individual, quando há uma capacitação e uma organização deste espírito a fim de se comprometer com a própria evolução, este processo passa a ser mais eminente e mais eficiente no que se refere a seu processo evolutivo. Mas vamos entender o que é progresso, porque progresso é algo que se baseia no resultado final, é algo que fala sobre as nossas melhorias, é algo que fala sobre o objetivo alcançado. E quando se fala em progresso, tem sempre um questionamento: o que fazer? Já no processo, um conjunto de ações, um conjunto de etapas, o caminho a ser seguido, um caminho a ser seguido para se chegar lá. Há sempre no final deste processo um mesmo questionamento de uma forma um pouco mais objetiva: como fazê-lo? Mas focar no processo é focar no aprendizado diário. E focar no progresso é focar no resultado final, na vida eterna. Veja, para se consolidar um progresso, necessário se faz cumprir as etapas do processo. Hoje estamos vivendo um processo reencarnatório em benefício de um progresso espiritual. Ficou mais claro? Bom, e o que diz a espiritualidade? Bom, no Livro dos Espíritos, capítulo 8, a lei do progresso, item a civilização, Kardec questiona a espiritualidade nas perguntas 790, 791. E na 790 ele faz assim: é um progresso a civilização ou, como entende alguns filósofos, uma decadência da humanidade? A espiritualidade então responde: progresso sim, mas incompleto. Porque o homem não passa subitamente da infância à maturidade. O homem, ser humano. E aí, nesta questão, o item A, a espiritualidade ainda é questionada. Será racional, então, condenar a civilização? E a espiritualidade condenai antes o que dela abusam, não a obra de Deus. E aí ele continua com seus impositivos.
Então, na pergunta 791, ele fala: apurar-se-á algum dia a civilização, a fim de modo que desapareçam todos os males porque ela haja produzido? E aí a espiritualidade responde: sim, a partir do momento em que o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, porque o fruto não vem antes da flor. Então, é um processo de maturidade em que nos encontramos nessa trajetória reencarnatória. E o Espiritismo, ele nos faz acreditar que para que haja esse encaminhamento no processo, precisamos nos transformar. Devemos, sim, abandonar os nossos costumes, nos comprometer um pouco mais com a nossa ética, abandonar a ideia da moral, porque a moral resume um costume de um determinado ciclo da civilização, da sociedade. Então, hoje, há muitos fatos que, embora moralmente seja legal, não seria ético. E o Espiritismo nos chama a atenção na terceira revelação, quando pede para revelar-se através da ética e não do moral. E vejam, o tempo, segundo o Espiritismo, se faz. Não, o tempo já estamos atrasados. O Espiritismo nos convida a agir mais conforme a nossa ética, deixando os nossos costumes de lado. É preciso compreender essa chamada do Espiritismo, compreendendo o significado de moral. Porque o moral é agir conforme um conjunto de normas estabelecidas de um determinado grupo social. Já a ética é um estudo filosófico, uma reflexão racional sobre o que é certo e o que é errado. E muito de nós buscou a religião para trazer a ética, mas desenvolveram a moral. Porque chegava nos templos religiosos, apresentava uma face, uma máscara que não era verdadeira. Embora fosse ético, embora fosse moral, não era ético. E se essa moral nos traz a prática desse costume que nos condena, o Espiritismo nos convida a reflexionar, a trazer a ética acima do costume. Mas como um questionamento, e quem absorve o Espiritismo, quem deixa o Espiritismo penetrar na sua consciência, entende que estamos sempre nos questionando se é certo ou se é errado. Sendo assim, estamos desenvolvendo a ética. Mas, na introdução do livro da Gênese, edição publicada em janeiro de 1868, ele nos convida, através do primeiro prefácio, explicando o que esta obra nos traz. E ele diz lá, abre aspas, esta obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. O que é que significa isso para nós? Significa que não há acaso, que a consequência é o fato de estarmos vivendo tudo aquilo que outrora produzimos, seja nessa ou em outras vidas. E que a consequência destas aplicações do Espiritismo nada mais é do que uma oportunidade de reconciliação com os nossos erros. Porque nessa máxima a gente pode então entender que pode haver injustiça,
mas que não haverá injustiçados. E, de uma vez por todas, desenvolver a gratidão, até mesmo do problema que estamos enfrentando, porque estamos pagando, estamos sanando uma energia consolidada outrora. E na máxima diz que eu posso escolher o que plantar, mas não terei o direito de escolher o que colher. Então, esta obra, ela tem por objeto o estudo de 3 fontes, de 3 bases, de 3 alicerces. A contar, fonte 1, a Gênese, que vem do grego Gênesis, que significa origem, que significa a geração, que significa o nascimento. E ele estuda a geração de tudo isso para nos identificar o princípio de tudo que foi criado por Deus. Ponto 2, os milagres, que vem do latim miraculum, que significa algo extraordinário, algo que não tem explicação científica, que nos traz a incumbência e a admiração de ser atribuído a uma intervenção divina ou uma força sobrenatural. Ponto 3, as predições, que nos traz o ato de prever, que se antecipa com base em informações, em dados científicos e até mesmo hipóteses. Essas 3 bases trazem e relatam os 2 pontos da Gênesis, que unificam as 2 forças, os 2 elementos em potencial que nos conectam com a espiritualidade. Força 1, o elemento espiritual. Força 2, o elemento material. A casa que estamos aqui hoje, para que ela seguisse os seus protótipos de construções, elas foram criados na espiritualidade. Nada que há no mundo material foi consolidado sem antes ser criado, projetado e criado no mundo espiritual. Essa conexão, essa simultaneidade dessas 2 forças, o elemento espiritual, nesta ordem, e o elemento posteriormente material, nos traz e nos fornece um conhecimento dos princípios dos fenômenos especiais, demonstrando a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Ontem eu fui chamado para dar uma palestra em Morro da Fumaça. E eu, quando venho para cá, eu ligo. Depois que a primeira casa me chama, eu ligo para Criciúma, eu ligo para Aranguá, eu ligo para Sombrio, porque aí eu já venho a semana e faço em todas as casas ao mesmo tempo. E aí eu fui chamado às 5 horas para estar em Ibituba. E eu chegando lá, o meu amigo se atrasou. E eu saí de Ibituba 6h15. Cheguei em Morro da Fumaça 7h15. A palestra começava às 7h30. Eles ficaram preocupados, porque eu nunca chego em cima. Eu sempre chego meia hora, 40 minutos antes. Só que quando eu saí de Ibituba, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que é que eu preciso entender? E aí a minha esposa estava comigo, eu pedi para ela, bota uma música para que eu possa me acalmar. E ela sintonizou o YouTube e quando ligou, estava tocando Lenine. É preciso ter um pouco mais de paciência. Então vocês entendem a comunicação do mundo espiritual com o mundo material? Vocês compreendem que o pedir e obtereis é muito forte? Vocês precisam estar na vibração certa para que a comunicação seja restabelecida com a espiritualidade. E num simples pedido do que eu necessitava na hora, me fez conectar-se com a espiritualidade. E a espiritualidade colocou o Lenine na minha vida. E eu entendi que não foi o atraso dele, que não foi a percepção, mas um teste para que eu entendesse que não importa para onde eu vá,
se é para uma tribuna, se é para um estádio de futebol, se é para o lazer com os meus filhos, é preciso ter um pouco. Que bom que o Lerino não me vê cantar. Então a gente tem que fazer essas percepções para compreender toda essa conexão que a espiritualidade dá para nós. E vai aqui um relato de alguns de nós espíritas que acham que ser espírita é da passividade. E aí chega no grupo dos estudos e diz, não, eu não escuto, eu não vejo, eu não sou nem médium. E aí sai daqui, um passarinho só falta pousar na sua cabeça. E ele diz, meu Deus, que bicho é esse? Ele não entende que é a espiritualidade se comunicando com ele. Não é porque eu não consigo detectar os sinais que eu sou um analfabeto espiritual. O que eu tenho que fazer a leitura é ao contrário. Não é eu que não tenho, é eu que não estou conectado à vibração espiritual. E talvez se eu prestasse um pouco mais de atenção, eu possa identificar no Espiritismo uma ferramenta que me fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos que, incompreendidos e considerados inadmissíveis ainda por alguns pensadores, me dão a convicção de que a vida é eterna, me dão a convicção de que eu estou aqui de passagem, me dão a convicção de que eu preciso estabelecer uma conexão com a verdade. E o nosso fundamento está no Livro dos Espíritos, uma das 5 obras do Pentateuco, que nos traz, através de perguntas e respostas, métodos comparativos, métodos que comparam a resposta de diversos espíritos em diversas localidades, trazendo a incapacidade de comunicação entre uma pessoa que a recebe e outra, dando a veracidade destes objetivos. E esta obra, o Livro dos Espíritos, só foi consolidado porque não expressa e nunca expressou a vontade de um ou a ideia de um só espírito, mas sim uma coletânea de pensamentos espirituais, de espíritos arrependidos, frustrados, ao perceber que perderam o processo e que não atingiram o progresso, e que chegando lá, a vida não acaba. O que cessa é apenas a experiência corporal, por nunca, jamais ser atribuído de forma individual. Temos até comunicações do irmão X, de por nunca ser jamais uma forma individual qualquer mérito pelos fatos atribuídos pela espiritualidade. Olha, quem usou da mediunidade para estabelecer traduções de livros e não direcionou toda essa receita à causa espírita, o que aconteceu? Foi recolhida a sua mediunidade, por não entender que aquilo ali era um instrumento a serviço da espiritualidade e não da materialidade. É importante, porque este relato de espíritos analisados e comparados sobre seus arrependimentos e sobre suas frustrações, determinam em nós um comprometimento que ainda estamos reencarnados com nossas missões. E quando Lucas, no capítulo 10, versículo de 3 a 12, percebe Jesus comprometido, reunindo um monte de gente sem qualificações e buscando orientar e prepará-los para que cada um desenvolvesse a sua missão.
E dentro dessa missão, cada um despertasse em si o seu verdadeiro propósito. E assim, Jesus disse: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus percebia a fragilidade, mas não se pode esperar no crescimento espiritual a pessoa estar pronto para exercer a sua função, a sua missão. É necessário que se encare com coragem e determinação. Prova disso eu estou aqui. Com todas as minhas limitações, eu estou aqui cada vez mais estudando e trazendo a vocês algo que talvez se me dessem para fazer eu não faria. Porque o preparo não vem antes da prática. E isso desenvolve em nós uma humildade capaz de entender que estamos sempre aprendendo e que nunca estaremos prontos. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é preciso entender que ele nunca disse que seria fácil, mas ele disse que seria possível. Ele nunca disse que seria difícil, mas ele sempre disse: eu sou o caminho, a verdade, que me siga. De 2 em 2, e pregai-vos em todas as cidades, ir e não fui. Mas não esqueça, não temas, segue adiante, porque jamais estará sós. E ele continua, porque após o seu ordenamento, ele começa um processo de evangelização. E começa a falar que ele, Jesus, também se frustrou. Então não se arrependa. Não desista, porque certamente a frustração e o desânimo também chegará em vós. E ele começa a dizer: será mais tolerável naquele dia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Referenciava-se a Jerusalém, quando os samaritanos negaram recebê-lo. E ele, um cristão, um judeu, sendo negado por seu próprio povo, era só o início da pregação. Embora durante séculos essas duas cidades fossem sinônimo de luxúria e depravação, elas se tornaram, na conotação religiosa bíblica, um exemplo para representar o hábito do ser humano de se entregar à luxúria e à ganância. E não é ao sexo depravado, como conta as Escrituras. Não. Esta desconfiança existia por todas as cidades. As cidades, sim, eram motivo de depravações e de perdição. E as pessoas dos interiores, da zona rural, eram mais religiosas. Elas cultivavam a terra. Elas tinham uma harmonia maior com a natureza. E por isso foi criado na zona rural o politeísmo, onde eu precisava me conectar com esta força maior para adorar um Deus que me possibilitasse a chuva, o vento, o sol, a lua. E nesse processo de criação de necessidade, cria-se o politeísmo. Numa zona rural, com limitações filosóficas, mas com muito caráter, com muito trabalho, com muita ética e com muita moral. Dentro deste princípio, alguns autores bíblicos tratam, na maioria, que a forma e o estilo de vida mais livre para se viver era o estilo dos baduínos, povos nômades e seminômades. Jesus era nômade, que viviam no norte da África, que viviam também no Oriente Médio,
que buscavam a conotação da natureza, que usavam a natureza para sobreviver e que não residiam em lugares fixos, sempre de lugar para lugar, de acordo com a climatização do lugar por onde passavam. É por isso que, segundo a Gênese, quando Jesus ordena, então, a destruição dessas duas cidades, não foi por excesso de prazer, mas sim por excesso de ganância, por excesso de orgulho, por excesso de vaidade e por um excesso de valores que a humanidade da cidade não os tinha. E é interessante, porque mesmo assim, Deus o ordena a destruição de Sodoma e Gomorra, e antes que seja destruído, manda para a casa de Ló 2 anjos, que se apresentam como 2 homens. E esses anjos vão para salvar Ló e sua família. Essa intercedência, quando chega à casa de Ló, Ló, por sua fé e seu coração puro, convida-os para tomar um café. E a população, quando sabe, se enraivece e se aglutina na frente da casa do Ló, exigindo que Ló entregue os 2 homens para que sejam estuprados. Porque o estupro naquela época não era uma simples libertinagem sexual. Era uma vingança de poder. Porque como Sodoma e Gomorra era uma cidade muito rica, eles detestavam forasteiro, eles não queriam visitantes. Esse estupro era para demonstrar a superioridade do povo de Sodoma e Gomorra e a inferioridade daqueles que, como nômades, andavam ao desdém. E eis que Ló é orientado a abandonar, então, esta cidade. E é orientado pelos anjos que não olhe para trás. E embora a intercedência de Ló tenha sido por Abraão e suas intermináveis orações, a mulher de Ló, não crente, olha e se torna uma estátua de sal, permanecendo em Sodoma e Gomorra. Olha a simbologia disso tudo. Enquanto a gente quer se transformar, o que acontece quando a gente olha para trás? Olha a simbologia disso tudo. Que o prazer nem sempre está relacionado ao sexo. Mas o prazer está relacionado também quando tentamos ser superior àquelas pessoas que estão à nossa frente para que possamos ajudar. E não fazemos a leitura certa. Foi Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, que atribuiu o sexo entre homens como sodomia. E aí fez uma relação entre Sodoma e Gomorra. E passou a condenar as cidades pela similaridade da expressão. Pasmem. Foram condenados pela familiaridade da expressão. Existiam cidades na época em que se praticavam mais promiscuidade sexual do que Sodoma e Gomorra. Mas a religião estava de olho na fortuna de Sodoma e Gomorra, uma terra rica em preciosidades. Então é importante que a gente entenda a simbologia da salvação de Ló, que embora tenha se considerado justo, alguns se perderam na salvação, porque não souberam olhar para a frente. E nós estamos tendo a oportunidade de olhar para a frente, para a eternidade, para compreender de uma vez por todas que a vida continua. E nós, na nossa incredulidade, cismamos de estar espiando atrás. Será que é isso mesmo? Mas será que se eu morrer não acaba? Porque se tivéssemos certeza da eternidade da alma, de uma vez por toda, nós estaríamos vivendo de forma mais espiritualizada. Estaríamos entendendo. Porque na passagem encontrada de Mateus e Lucas, quando Jesus
traz a decepção e chora, ele diz: ai de ti, Corazim e Betsaida, que eram cidades judaicas, porque se Tiro ou Saidom, que eram cidades pagãs, se fizesse as maravilhas que na tua terra eu fiz, muito se tinha de panos de saco e cinzas. Pano de saco e cinzas era um ritual de arrependimento. Está lá em Gênesis 37, 34. Quando Jacó se veste de pano de saco e cinzas, após acreditar que seu filho José estava morto, demonstrando um profundo pesar, uma profunda tristeza e um profundo arrependimento. Isso era um ritual que se fazia quando se conseguia imaginar todo o processo perdido em decorrência do progresso que não alcançamos. Mas quais seriam então essas características dessa cidade? Por que Jesus tentou primeiro evangelizar os seus judeus? Por que foi tão difícil direcionar os seus evangelhos aos pagãos? Porque ele reconhece que se tivesse pregado como pregou nas cidades judaicas, nas cidades pagãs, mesmo com o politeísmo, ele teria tido mais adeptos. Porque existia no povo pagão uma conexão com a natureza. E se Deus, o Pai maior, não é a representação de tudo que é natural e grande. Corazim, Betsaida e Cafarnaum eram cidades judaicas, comunidades judaicas onde se realizou a maior parte das pregações e dos milagres. Já Corazim, já os judeus viam Jesus como um judeu, como um homem profético, não como um Messias. Mas se Tiro ou Saidom, que não seguiam as religiões abrâmicas, não eram cristianismo, não era o islamismo, não era o judaísmo, mesmo assim, a crença e a adoração deles tinha a ver com todo o passado. Porque pagão em latim significa paganos, que significa homem que vem da terra. Então, na mitologia, o homem que vem da terra adora os fenômenos da terra. E culturalmente era justificável pelo fato dessa adoração politeísta. Então é preciso entender, para que se construa uma máxima de que o Espiritismo não é uma religião de 180 anos. Prova disso, eu fui analisar as tradições bíblicas, livro de Severino Celestino da Silva, e encontramos lá, Gênesis capítulo 6, versículo 3. Tempo de Cristo. Quando vamos analisar, iniciando com a história de Noé, mostrando a mediunidade de audiência de Noé, quando conversa com Ivoé, que recebe a incumbência de construir a arca. Percebam também na Gênesis, capítulo 18, versículo de 1 a 3, quando Abraão é visitado por 3 homens, que são anjos, anunciando o nascimento do seu filho Isaque. Isaque é tido como o filho da promessa, porque Abraão e Sara eram muito velhos, eram muito idosos, e não tinham na genética, na anatomia, condições de gerar um filho. Mas ele é tido como um filho da promessa, porque sua linhagem vinha para cumprir a aliança com Deus, trazendo assim a formação de uma grande nação, para que se pudesse fazer o berço para gerar a vinda do Messias Salvador. É possível entender o processo.
Por que Isaac se torna pai de Esaú e Jacó, pais de Israel? E aí, meus amigos, para finalizar, em Gênesis 28, capítulo de 10 a 19, a mediunidade onírica de Jacó, quando sonha com uma escada que o eleva a Deus, percebe o processo evolutivo que o encaminha ao céu, tido como progresso da espiritualidade. E eis que ele transforma a Lusa para Betel. Betel em aramaico significa a casa de Deus. Ele tenta santificar o lugar para mudar um pouco da vibração e fazer com que as pessoas entendam que há uma escada a subir, há uma graduação a ser feita, há um processo a ser cumprido, há um progresso a ser percorrido. E é nessa situação que às vezes a gente se pergunta, temer o quê? Um emprego? Uma doença? Uma vez perguntaram, achei no centro que eu costumo fazer palestras, eles dão mais do que um copo d'água, mas aqui a coisa está... Uma vez conversando com o Chico, perguntaram, Chico, você tem medo de alguma coisa? E Chico respondeu, medo não. Eu tenho pavor. Pavor, Chico? De quê? Eu tenho pavor de despertar a fera que existe dentro de mim. Se Chico reconhece que dentro dele há uma fera, o que eu vou falar para vocês do zoológico que eu acho que tem dentro de mim? Mas é um processo, gente. Esse é o caminho. Assim é preciso entender. Assim é preciso viver. Porque se o aprendizado de todo o processo da civilização está em perceber o quanto evoluímos, a sabedoria está em perceber que ainda precisamos de mais. Não devemos nos acomodar, mas devemos quantificar. A que preço? Quanto custa? E eu não estou falando de valores monetários. Eu estou falando da minha paz, da minha tranquilidade, da minha paz de espírito, da minha satisfação, da minha adoração, da minha gratidão. Eu tenho tempo? Eu posso continuar. Então é preciso entender que muito já se fez dos bárbaros para a justiça dos homens, através da lei de Moisés, da justiça dos homens para a justiça divina, através dos 10 mandamentos, a justiça de Deus, da justiça divina para a justiça ética, através da revelação do Espiritismo sobre a ética. Desta justiça não podemos esquecer. Mas se moral é agir como um conjunto de normas de determinada sociedade, a ética vai trazer para nós esse estudo filosófico, essa consciência bipartida entre corpo e alma, capaz de fazer eu ter grandes discussões comigo mesmo. E vale a pena, Túlio. E é isso que tu quer para ti. E é para isso que eu estou aqui. E é por tudo isso que eu estou passando por isso. Estes questionamentos nos trazem a ética como um novo princípio. É preciso compreender a que grau de limitação e inferioridade eu estou. Mas é preciso lembrar que eu sou feito da semelhança de Jesus. E, portanto, é meu destino a evolução. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz para todos nós. Bastante água. Sou muito gritão. Muito gritão. Bom, não tem mais nem o que dizer, né? A palestra do irmão Túlio, que, por sinal, fez algumas
incursões em textos bíblicos que parece meramente histórico, mas traz camadas de compreensão que um estudo mais aprofundado levanta e que ele fez. Evoluir é o nosso destino, mas o nosso processo nós mesmos às vezes emperramos e demoramos a atingir essa meta da paz da consciência. Obrigado, Túlio, pelo teu estudo, a tua dedicação, a tua empolgação que nos contagia, né, e continue sempre nessa jornada para que possamos ter palestras tão legais. Obrigado. E agora vamos à nossa parte também é bem importante, que é a irradiação. Esse é o momento em que a espiritualidade conta conosco, com as nossas energias, mas essas energias só são liberadas se nós tivermos a intenção de darmos o melhor de nós, a nossa melhor parte. Como disse o nosso irmão Túlio, temos feras ainda dentro de nós, mas também temos o princípio do amor, do Pai Criador, que pode desabrochar e emanar do nosso coração e da nossa mente no desejo profundo de pedir ao Pai que recolha em nós, nos campos energéticos aqui desse nosso espaço, energias, para que possam ser levadas para aqueles que necessitam, doentes diversos, das regiões de dor e de guerra, das regiões de sofrimento, das regiões de vícios, das regiões de ignorância. Que essa energia seja balsâmica, utilizada pela espiritualidade maior na cura, mas particularmente na compreensão, na libertação, que é aquilo que o Espiritismo nos traz, a libertação dos nossos erros, no caminho da nossa evolução. Vamos então irradiar essas energias para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, para os adultos, seja aqueles do plano físico ainda como nós, ou os que já deixaram esse corpo. Que essas energias utilizadas pela espiritualidade se tornem bálsamos de luz, com um pouquinho de nós para esses irmãos. Vamos então à prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Vamos então, com essa mesma energia que liberamos, pedir à espiritualidade que impregne com fluidos balsâmicos as águas que estão na mesa, na outra sala, a caixa de preces, com o nome daqueles que estão em nosso pensamento e que solicitamos ajuda e amparo. Senhor, te agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de servirmos
mas também te agradecemos pela oportunidade que nos dá de recebermos, para que nesse ciclo possamos cumprir o nosso papel. Te agradecemos pela proteção eterna, pela intuição que muitas vezes nem compreendemos que temos, enfim, pela bondade infinita da espiritualidade maior. Agradecemos aos nossos guias e protetores, familiares que nos acompanham no plano espiritual. Agradecemos aos guias dessa casa, ao Chico Xavier, esse grande mensageiro do amor e da esperança, que é o mentor da nossa casa. Agradecemos ao Mestre Jesus, governador da terra, e ao Criador, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, como perdoamos aqueles que nos tenham ofendidos, que nos devem. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de praticarmos o mal. Que assim seja. Assim encerramos essa primeira parte do trabalho. A seguir vem o passe. Alguém vai conduzir aqui a fila.